Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de giro do motor. E olha, hoje o giro do motor tem muita coisa. Tem NASCAR, tem Fórmula Indy, tem Stock Car, tem MotoGP, tem Fórmula 1, tem Fórmula E. Enfim, é muita coisa, então já vamos agilizar aqui o mais rápido possível e bora pro vídeo. Começamos com a NASCAR, mas como tem muita coisa nesse vídeo, eu vou passar bem rapidinho aqui e vamos agilizar. A nossa querida NASCAR desembarcou nesse final de semana para Martinsville, a Mônaco da NASCAR, né? Um oval de 800 metros, e que teríamos a primeira corrida da Truck na quinta-feira. Sim, na quinta. O pole foi Zane Smith por conta do mau tempo que impediu o qualifying de acontecer, e com isso, com uma matemática maluca lá que eles fizeram, o Zane Smith foi o pole position. E o primeiro estágio movimentado com algumas amarelas, Zane Smith venceu. O segundo foi vencido por Ben Rhodes. E no terceiro estágio foi amarela, atrás de amarela, atrás de amarela e atrás de amarela. E no fim, William Byron, que se manteve na liderança praticamente todo o terceiro segmento, se encaminhou para vencer a sua primeira corrida na Truck Series na temporada, apesar de não receber pontos por isso. O líder do campeonato agora passa a ser Ben Rhodes. E a semana de brigas na NASCAR começou aí, onde Hailie Deegan meteu um esporro para cima de Lawless Alan por conta de uma espremida que ele deu nela no primeiro segmento. Mas essa aí é leve, teremos uma pior mais na frente. Chegamos agora na Xfinity Series, onde a corrida ficou em segundo plano, e vocês vão entender. Ty Gibbs foi o pole position e ele mesmo tratou de vencer o primeiro segmento. Em um segundo segmento cheio de amarelas, Brandon Jones venceu o segundo estágio. E aí chegamos no terceiro segmento, que também foi cheio de amarelas, e uma prorrogação causada por Dale Earnhardt Jr. Tivemos um Big One que fez ter outra prorrogação. Cara, e olha, não foi qualquer Big One não. Olha o tanto de carro que ficou parado, cara. E naquele momento era Ty Gibbs liderando, com Sam Mayer em segundo. Mas após a relargada, Brandon Jones passou o Ty Gibbs e tomou a liderança para vencer a corrida da Xfinity em Martinsville. Enquanto isso, mais atrás ali na última curva, Sam Mayer tocou no Ty Gibbs e ambos perderam algumas posições. E isso foi suficiente para causar o que vocês querem ver: briga! Isso pois Sam Mayer e Ty Gibbs saíram na mão após a corrida. Isso aí é loucura, é caos, é a NASCAR em seu estado puro, rapaz. Parece programa do Ratinho. Que cena lamentável para fechar o tópico Xfinity Series por aqui. E uma coisa, AJ Allmendinger é o líder do campeonato. Vamos agora para a Cup e eu vou rapidinho aqui. O pole position foi Chase Elliott, que venceu o primeiro e segundo segmento, o que significava que ele estava totalmente zicado para o último segmento. E realmente Chase Elliott foi zicado e terminou na 10ª posição. Ê, maldição do segmento. Em último estágio maluco, cheio de amarelas, tivemos prorrogação, meus amigos. E William Byron segurou a primeira posição de forma brilhante para vencer a corrida em Martinsville e se tornou o primeiro piloto a conquistar 2 vitórias nesse ano de 2022 na Cup. E de quebra ainda venceu em Martinsville na Truck e na Cup Series no mesmo final de semana. Incrível. O líder do campeonato, porém, segue sendo Chase Elliott. A Stock Car chegou nesse final de semana para a terceira corrida da temporada e uma prova que seria totalmente diferente. Seria uma prova no aeroporto do Galeão, então seria algo completamente diferente de tudo mesmo. E cara, seria demais. E foi demais. O pole position foi Daniel Serra e assim íamos para a primeira corrida no Galeão. Ele manteve a liderança, enquanto atrás dele ali tinha pega e briga para tudo quanto é lado, cara, é impressionante. E faltando 23 minutos para o final da prova, o safety car entra na pista. Na relargada, Daniel Serra abriu uma boa vantagem e da segunda posição para trás ali era briga em todo quanto era lugar, cara, passa dali, ultrapassa daqui, cara, loucura. Até que a janela de pit stop foi aberta. E com uma entrada de box muito traiçoeira, foram acontecendo acidentes e erros naquele ponto. E o principal deles foi de Rubens Barrichello, que estava ali brigando na frente, mas saiu dos boxes com o carro completamente destruído. Ou melhor, nem saiu do box, ficou por lá mesmo. Mas ficou por isso mesmo. Daniel Serra venceu a primeira corrida do Galeão com Matias Rossi na segunda posição e Ricardo Maurício em terceiro. Agora vamos para a corrida 2, que tinha Felipe Batista na pole, pois era, né, o grid invertido ali entre os 10 primeiros. E com chuva, olha que maravilha. E aí, meu amigo, é o caos.
Aí tivemos uma batida entre Rossi e Ramos e aí, consequentemente, o safety car entrou na pista. E antes disso, Thiago Camilo tinha se tornado o líder da prova. E na relargada, Thiago Camilo e Felipe Batista foram protagonizando uma bela briga pela liderança até o momento em que Rafael Suzuki bate e o safety car entra de novo. E após uma longa intervenção do safety car, a relargada foi dada e Felipe Batista abriu logo no começo, cara, enquanto ali atrás estava uma zona, cara, briga atrás de briga, ultrapassagem pra cá, ultrapassagem pra lá, até que a janela de box foi aberta e aí mudou tudo. Ricardo Maurício apareceu liderando após as paradas, com Marcos Gomes em segundo e Gaetano de Mauro em terceiro. E a galera que estava ali na frente, que parou cedo, se deu mal. E o final de prova foi um caos. Júlio Campos acabou levando a pior ali em um 3 wide, e na antepenúltima volta, Felipe Massa e Felipe Lapena ficaram na barreira de pneus. Marcos Gomes foi para cima de Ricardo Maurício e passou na marra o piloto do carro número 90, só que é o seguinte, ele passou em um setor de bandeira amarela. Aí o Marcos Gomes venceu a segunda corrida com Ricardo Maurício em segundo e Bruno Batista em terceiro. Porém, horas depois, Marcos Gomes foi punido com 5 segundos e a vitória ficou com Ricardo Maurício. Agora vamos para a Indy. A Fórmula Indy chegava para Long Beach para a terceira etapa da temporada em uma tradicional pista de rua. O pole position foi a promessa com Colton Herta, que se manteve na liderança no primeiro stint. Mas após a primeira rodada de pitstops que o prejudicou, ele voltou atrás de Newgarden e Palou. McLaughlin, o líder do campeonato, acabou rodando no hairpin após tocar no muro em um erro bizarro. E Colton Herta bateu, amigo! E aí teve que abandonar a prova. Que fim de semana, hein? Que término de fim de semana para o piloto que era favorito para vencer essa prova. Após o segundo pit stop, Newgarden voltou logo ali à frente de Palou e manteve a importante liderança. Os dois depois brigaram ali pela posição, mas Newgarden se manteve. Simon Pagenaud decidiu trabalhar como cortador de grama e trouxe a bandeira amarela. Amarela que juntou todo mundo e logo depois Ericsson bateu sozinho na frente de Grosjean, depois foi tocado por Dixon e aí teve que abandonar a prova. Baku 2018, só que invertido. E com muito mais ação, Romain Grosjean partiu para cima de Palou e conseguiu a ultrapassagem para tomar a segunda posição. E uma amarela faltando 10 voltas para o final veio em um acidente envolvendo ali David Malukas e Jimmy Johnson. Mas não fez diferença. Joseph Newgarden venceu a sua segunda corrida consecutiva para assumir a liderança do campeonato, com Grosjean em segundo e Palou em terceiro. Hélio Castro Neves terminou na 9ª posição, um bom lugar até. Joseph Newgarden, como eu falei antes, é o líder do campeonato com 118 pontos. Logo atrás vem Scott McLaughlin com 113. Os outros que estão ali na casa de 100 pontos são Alex Palou e Will Power. Hélio Castro Neves aparece em 13º. A Moto 3, Moto 2 e MotoGP desembarcaram nesse final de semana para os Estados Unidos, para Austin, no Texas, para disputar o GP das Américas. E começaremos aqui com a Moto 3. Nós falaremos rápido aqui da Moto 3 e da Moto 2 para poder agilizar um pouco o vídeo. O pole era André Aminho, que manteve a liderança na largada, e o brasileiro Diogo Moreira, que estava largando em sexto, pulou para segundo logo na curva 1. Na segunda volta, Diogo Moreira tomou a liderança e alugou de quebra uma mansão na cabeça do turco Deniz Oncu. A corrida dali em diante virou uma trocação danada. O Diogo até conseguiu liderar algumas vezes, mas perdeu a liderança em outras. E no final da prova tínhamos 7 pilotos brigando pela vitória. Isso mesmo, 7. Na última curva, na penúltima volta, Diogo Moreira acabou sendo arremessado pela moto, ele perdeu o controle ali, e aí ele caiu e teve que abandonar a prova. Uma pena para o brasileiro que estava fazendo uma grande corrida. O líder era Maciá, que segurou o ataque de André Aminho na penúltima curva, que inclusive espalhou e perdeu a segunda posição. Então, Maciá venceu a prova em Austin na Moto 3. Completando o pódio estavam Ford em segundo e Minho em terceiro. E fechando o top 10 estavam Sasaki, Onchu, Artigas, Zanguevara, Tatai, Rossi e Suzuki. O líder do campeonato agora é Dennis Foggia, que tem 16 pontos de frente para Sérgio Garcia, que é o vice-líder. Diogo Moreira aparece na 13ª posição com 20 pontos. Vamos para a Moto 2, que foi a corrida mais murcha desse final de semana, assim, se a gente for olhar para esse lado, que tinha na pole position um cara da casa, né? O homem dos Estados Unidos, Cameron Bobber. Na largada, Viet tomou a ponta logo na curva 1 e mais à frente, na primeira volta, ocorreu um acidente envolvendo 5 motos. Olha que maluquice, mano. Viet ali durante a prova, brigando pela vitória, caiu e abandonou. O líder Aron Canet caiu e abandonou, e os dois
são pilotos que estão brigando pelo título. E a vitória caiu no colo de Tony Arbolino, que venceu em Cota. Completando o pódio, tínhamos Ayogura em segundo e Jake Dixon em terceiro. Apesar disso tudo, Celestino Vietti segue na liderança do campeonato com 70 pontos, 14 de frente para o vice-líder, que é a Ayogura, com bastante tranquilidade. Agora vamos para a MotoGP, que contava com o retorno de Marc Marquez após a ausência dele no GP da Argentina. E o Marquez, em 8 corridas que ele disputou em Austin até aquele momento, ele venceu 7 corridas, fez pole em 7 e foi para o pódio em 7. O famoso 777. Mas não deu para ele no quali, né? Afinal ele ficou na 9ª posição. E a pole position foi do leão de treino Jorge Martin, a segunda dele no ano. E em segundo, Miller e em terceiro, Bagnaia completaram a primeira fila 100% Ducati. Na largada, Jack Miller ultrapassou Jorge Martin e tomou a liderança, enquanto mais atrás ali o Marc Marquez ficou na largada e caiu para último. Miller e Martin seguiam brigando ali na ponta, enquanto mais atrás Bastianini e Rins iam ganhando posições. Bastianini inclusive já estava no pódio. Bastianini e Rins foram para cima de Jorge Martin para assumirem a segunda e terceira posições respectivamente. Enquanto isso, Marc Marquez já estava em sétimo. Sim, você não ouviu errado, o Marquez estava em sétimo depois de cair para último na largada. E aí o Bastianini foi para cima do Jack Miller e com muito mais ação e velocidade ele passou o australiano para liderar em Austin. Mais atrás, Marc Marquez e Fábio Quartararo protagonizaram um duelo espetacular que no fim acabou sendo melhor para o multicampeão. E por fim, no finalzinho, Alex Rins passou o Jack Miller para ser segundo. Então Enea Bastianini venceu novamente e reassumiu a liderança do campeonato. Completando o pódio estavam Rins em segundo e Miller em terceiro. Completaram o top 10 Mir, Bagnaia, Marc Marquez, Quartararo, Martin, Zarco e Viñales. Abandonaram apenas 2, Alex Marquez e Marco Bezzecchi. A classificação do campeonato está dessa forma aqui, toda embolada com Enea Bastianini liderando, mas com somente 5 pontos de frente para o vice-líder, que é Alex Rins. A Fórmula E, após uma boa pausa, voltou nesse final de semana com o EPRI nas ruas de Roma, um circuito até que bem interessante e o mais longo do calendário. E para melhorar, seria uma rodada dupla. E foi o fim de semana de um piloto que estava dominando as suas ações, imparável em seu ápice. Eu não estou falando de Charles Leclerc, e sim de Mitch Evans. Na primeira corrida, o pole position foi Stoffel Vandoorne, da Mercedes. Na largada, as posições se mantiveram, só que mais atrás, Mortara deu uma totosada em Oliver Rowland, que bateu e causou um engarrafamento tremendo ali nas ruas de Roma. O safety car não entrou para isso daí, mas voltas depois, Günther bateu e aí sim o safety car entrou na pista. Após a largada, Franz passou Vandoorne para assumir a liderança. E após todo mundo pegar o modo ataque, Franz foi o último a pegar esse artifício e mesmo assim voltou na liderança. Ou seja, naquele momento ali ele estava com a corrida na mão, era só administrar. Só que ficou só no aparentemente, porque ele foi o primeiro a pegar o segundo modo ataque ali do dia, Então a corrida estava em aberto. Ele até conseguiu repassar o Vandoorne para assumir a liderança de novo, só que o negócio mais pra frente ficaria mais feio. Mitch Evans, que largou em nono, já estava em terceiro após passar o De Vries, ou seja, ele estava chegando, amigo. Quando o ataque mode do Franz acabou, Vandoorne o passou. Só que o Franz esperou o modo ataque do Vandoorne acabar para repassar ele. E atrás vinha Mitch Evans, logo em terceiro, e depois dele pegar o ataque mode dele, ele foi para cima de Franz e Vandoorne, ultrapassou os dois e assumiu a liderança e de quebra abriu. A briga pelo pódio pegou fogo, mas ficou com Franz em segundo e Vandoorne em terceiro. E assim Mitch Evans venceu a primeira corrida em Roma, com Franz na segunda posição e Vandoorne em terceiro. Agora vamos para a segunda corrida, onde tínhamos Vergne na pole position. Ele segurou a ponta na largada, mas atrás dele Lotterer passou Dennis para ser segundo. Após Evans passar Vergne para assumir a primeira posição, a rodada de modo ataque começou, que seria só um naquela prova, mas com 8 minutos de duração. Franz pegou primeiro e passou Evans para assumir a ponta. Lotterer pegou depois e passou Franz e Evans e assumiu a ponta também. Até que Alexander Sims para na pista e o safety car precisa entrar. É aquela coisa, Toda corrida tem que ter uma Mahindra abandonando. E dessa vez foi o Sims. E olha só, o Evans era o terceiro, mas ele não tinha pego o ataque mode ainda e tinha 10 minutos restantes mais os acréscimos. Quando foi dada a relargada, Evans pegou o modo ataque e aí, meu filho, ele estava imparável.
passou Vergne, Frins e Lotterer como se fosse nada e assumiu a liderança novamente. Vergne e Frins passaram a Lotterer também. Já nos acréscimos de corrida por conta, do safety car no início, Cassidy foi tocado e estampou o muro. Com isso o safety car entrou de novo. Ele saiu rapidinho e então teríamos uma volta só de bandeira verde no final. Mas não adiantou muita coisa. Mitch Evans segurou a pressão de Vergne e venceu a segunda corrida em duas nesse fim de semana em Roma. Vergne o segundo e Frins o terceiro. Lucas de Grassi conseguiu pontuar, diferente da primeira corrida, na oitava posição. Infelizmente, Sérgio Câmara, apesar de ter feito um bom quali, não pontuou. E agora a liderança de Mortara acabou. Quem está liderando é Jean-Éric Vergne, em segundo aparece Frins e em terceiro Van Dorn. Mitch Evans aparece em quarto, lembrando que antes desse fim de semana ele tinha somente um ponto no campeonato. Após quase 3 anos sem uma corrida de madrugada, tivemos uma nesse final de semana em Albert Park com o GP da Austrália. Uma pista que sofreu alterações, muitas alterações inclusive. As curvas 1, 3, 6 e 15 foram alargadas. A chicane que tinha na curva 9 e 10 foi retirada, fazendo com que ali fosse um trecho praticamente de reta, bem baixo. E por fim a curva 13 foi modificada, ficando mais pontiaguda e mais distante. Beleza, agora vamos para a ação. Os treinos livres foram bastante movimentados. Logo no TL1, Sebastian Vettel, que estava voltando de Covid, primeira corrida dele na temporada, e propiciou essa cena pra gente dele dando de scooter no meio da pista, cara. E depois a FIA multou ele em 5.000 euros, cara? É incrível. Mas a maré de azar de Vettel e Aston Martin não parou. Ambos, Vettel e Stroll, bateram no TL3, o que significou que a equipe teria que fazer um esforço tremendo para recuperar esses carros a tempo para o quali. E no quali eles tiveram sorte e azar ao mesmo tempo. Azar pelo Stroll ter feito bobagem, ele e o Latifi, os dois baterem, e aí consequentemente o carro do Stroll também estava quebrado. E sorte porque a equipe com essa batida do Stroll teve mais tempo para poder arrumar o carro do Vettel. Pole position foi Charles Leclerc de forma espetacular, com Max Verstappen largando ao seu lado em segundo. Sainz largaria em nono por conta da má sorte e erros que ele cometeu no Q3, e Alonso ia brigar pela pole position, mas no meio da curva 13 o motor dele morreu e ele bateu. Então a largada em Melbourne era dada às 2 horas da manhã, Charles Leclerc manteve a liderança e Max Verstappen ali continuou atrás dele. Hamilton estava em terceiro após uma grande largada. Sainz, que largou muito mal à la Webber, acabou escapando na curva 11, rodou e atolou na brita, o que significou que o safety car entrou na pista. Pérez tinha perdido a posição para o Hamilton na largada, mas não demorou muito tempo para ele passar, coisa rápida. Vettel continuou errando e na curva 13 ele acabou escapando e perdeu várias posições. Curva 13 essa que estava sendo um pesadelo para os pilotos, Magnussen cometeu o mesmo erro de Sainz no começo da corrida, mas ele conseguiu segurar o carro e não rodou. Naquele momento o Leclerc tinha uma vantagem enorme para o Verstappen, e aí, cara, não tinha undercut do holandês que desse jeito. As paradas foram rolando e aí, nos pitstops, o Pérez perdeu posição para o Hamilton. Mas isso não significou muita coisa porque o Pérez reultrapassou o Hamilton ali naquele novo trecho das curvas 9 e 10. Então o Vettel atacou novamente. Ele, um dia terrível, acabou rodando na saída da curva 4, bateu forte e aí entrou o safety car novamente. Que foi bom para George Russell, que aproveitou esse safety car para ganhar tempo em relação aos seus adversários e voltou na terceira posição, à frente de Pérez e Hamilton. Na relargada, Verstappen tentou ultrapassar o Leclerc, mas o monegasco segurou legal e manteve a liderança. Enquanto isso, o Sérgio Pérez ultrapassou George Russell para ser o terceiro. E na volta 39, Max Verstappen teve problemas em seu carro de novo e precisou abandonar. O segundo abandono em 3 corridas. Que coisa, hein, rapaz? Meu Deus. Depois disso, tivemos o Stroll segurando meio mundo atrás dele, com direito ali a uma punição por ficar fazendo zigue-zague na reta, o que ajudou o Alexander Albon com a Williams, que estava em sétimo, com um pneu que ele largou, os pneus duros que ele largou, e ele parou na penúltima volta de prova. Ele fez 57 voltas com esses pneus duros. Então ele parou e colocou os supermacios. E funcionou! Ele que havia largado em último por conta de uma desclassificação ali por questão de combustível, a mesma coisa que aconteceu com o Vettel ano passado. E aí ele conseguiu pontuar com uma Williams, olha que maluquice, velho. E é isso, Charles Leclerc venceu o GP da Austrália de 2022 com direito a Grand Chelem, que é fazer a pole, volta mais rápida, liderar todas as voltas e obviamente vencer a prova. Em segundo terminou Sérgio Pérez, em terceiro George Russell em seu primeiro pódio pela Mercedes. Completando o top 10 nós tivemos Hamilton, Norris
Ricciardo em um bom fim de semana da McLaren, Ocon, Bottas, Gasly e Albon. Abandonaram Verstappen, Vettel e Sainz. E a classificação do campeonato está dessa seguinte forma: Charles Leclerc tem 71 pontos, o segundo colocado, que é George Russell, tem 37. O Leclerc tem 34 pontos de frente, essa é a maior liderança após 3 provas desde 2016, quando o Rosberg tinha uma liderança de 36 pontos para o Lewis Hamilton. Depois vem Sainz, Pérez, Hamilton, Verstappen, Ocon, Norris, Magnussen e Valtteri Bottas. Então é isso, esse foi o giro do motor. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe o que tem que fazer, né? Pô, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a sua galera, nas redes sociais, com os amigos, por aí vai. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Na descrição temos o nosso servidor no Discord, entra lá, pô. Entra lá, meu! Cara, e chegamos a 400 inscritos, uma marca sensacional. Se chegar aos 500, a gente libera a aba comunidade, então, né? Rumo aos 500, rapaziada, e é isso. Falou, rapaziada, muito obrigado.